Oi, prof. Oi, Lu. Maica, Sandra. Vamos já. Professora Juliana, Fernanda. Olá, Oi, tudo bem? Norma. Tudo bom? Que honra Tudo tê-la no meu jóia. perfil. Ou seja, te conhecendo pelo menos pelo vídeo, né? Sim, os contatos atualmente vão ser estes, né? Tudo pelo vídeo. Mas Com não tem certeza. problema, porque a gente, graças a Deus, tem essa ferramenta e a maioria das pessoas que eu conheço do Instagram, eu só conheço no Instagram mesmo. E são pessoas Olha assim que só. parece que eu conheço hoje, ó, a advogada na tribuna, tá aí, a Gi. E as pessoas a gente conhece só pelo Instagram e parece que a gente conhece a vida inteira, né? É É muito bom verdade. isso. Eu tenho tido uma grata surpresa porque a minha vinda para o mundo virtual é muito recente, né? Mas extremamente recente. E eu tenho conhecido pessoas assim incríveis que vão fazer parte, né, do nosso dia a dia e tudo mais. Eu agradeço muito o convite. E tenho certeza que quando eu estiver passando pelo Rio Grande do Sul, vou passar pelo menos para te dar um abraço aí em Capão da Canoa. Com certeza. Ó, quem entrou aqui foi o Thiago Kidrick, que é nosso presidente aqui da OAB, na Comissão do Direito Previdenciário. E a Gi também falou, a Gi eu conheço pessoalmente, né? A advogada na tribuna eu conheço pessoalmente, mas olha, pouquíssimas pessoas eu conheço pessoalmente. Então, o assunto hoje vai ser Uhum, a parcela de recuperação nas uhum. aposentadorias por invalidez. E quando eu fui estudar o assunto, eu achei que eu estava sabendo de tudo sobre parcela de recuperação. Até que eu assisti uma live tua com o Dr. David e tu mencionou o artigo, deixa eu até botar aqui, é o artigo 27, né? Não, é o artigo 47 da 8.213. 47. Isso, a gente 47. enrola às vezes, né? Que é um artigo bem confusozinho. Aí até que eu li o parágrafo, eu pensei, meu Deus, eu não entendi nada. E aí surgiram muitas dúvidas a respeito desse artigo 47 ali, quando ele fala da recuperação parcial, né? Sim, sim. Ele é Essa é a bastante. parte que É, na tem verdade, gente eu aqui tive. fazendo pergunta de caso de engenharia, de segurança, auxiliar no perito judicial. Estou à disposição. Ó, já estão vendendo serviço aqui. Sucesso agora dessa live incrível. Vamos começar do início, então, professora, falando o Bora. que se trata essa parcela de recuperação, quais os casos. Sim. Na verdade, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Juliana Ribeiro, sou advogada, também previdenciária, sou aqui do interior de São Paulo, né? Sou de São José dos Campos. Quero desejar, pelo menos para todos, um bom período de quarentena, né? A gente aproveite isso para estudar, para debater, que tá todo mundo ali. Eu contei, gente. Ana, sabe quantas lives, pelo menos no meu Instagram? 15. Tem Meu live Deus. olha, gente, para tudo quanto é cor. Já que não dá para ir no shopping, agora a gente escolhe a live que vai assistir, não é verdade? Não, a Ju Luft esses dias me chamou dela. Ai, como é que tu aguenta tanta live? Eu disse, Ju, eu tô me sentindo sozinha, eu preciso conversar com as pessoas. Aí eu comecei a É marcar verdade. live. Você está corretíssima. Primeiro, gente, vamos lá para a matéria. Não, Ana, hoje eu tenho mais quatro, para você ter uma ideia. Então, essa e mais quatro. É Só. Ai, pesado, né? Vamos lá, gente. A questão da mensalidade de recuperação, ela sempre existiu na Lei 8.213, tá? Ela sempre estava lá para as pessoas que. Porque a aposentadoria por invalidez não era uma matéria definitiva. Ela sempre teve seu caráter precário, ela tem sempre. Sempre ela foi cancelada, mas a gente pergunta o seguinte, Ana. Quando que antes da lei do pente fino, você que milita bastante,
Quando que antes da lei do pente fino, alguém era chamado para perícia, aposentado por invalidez, para cancelar o benefício? Era assim, eram Eu acho que situações... só um caso de fraude mesmo, né? Acho que eu vi um É, caso de 10 anos que foi caso de fraude, mas de revisão, não acontecia. eu acho que aí, gente, é o que veio. O que que nós tivemos? Nós tivemos em 2016 e 2017, vou falar já da introdução da lei do pente fino, que foi a lei 13.457, né? Que trouxe realmente a hipótese das aposentadorias por invalidez serem canceladas. Foi aí, Ana, que a coisa, ou seja, o artigo 46, 47 da 8.213, você tem lá no decreto 3048 também, na instrução normativa também está de novo, é o que ele veio à tona. Né? Ninguém falava o que é mensalidade de recuperação, ninguém simplesmente falava sobre esse mérito, sobre esse assunto, e aí hoje vem toda essa estranheza. Como interpretar esse artigo 47? Eu quero parabenizá-la por ter pegado esse viés, porque eu acredito que seja a primeira live sobre esse assunto especificamente, que é um É assunto verdade. que eu vi que a minha editora entrou aí também, a editora Ridel, daqui a pouco eu mostro, a Pamela, que A é a minha Pamela. professora, a Pamela me assombra, né? Só que eu não vejo a Pamela, graças a Deus, não na porta aqui em casa, Ana. Não sai daqui de casa, nem ela, nem o Henrique Aquino, viu? São os filhos que eu arrumei na vida. É por aí mesmo. Tô falando, viu, Pamela? Não, a Pamela é uma grande amiga, uma grande... Nossa, eu tenho que agradecer a Pamela. Vamos lá. Na verdade, olha só, vamos começar explicando o artigo, que eu acho que é a melhor coisa. Né? Uma vez que a gente explica o artigo, a gente consegue fazer primeiro uma interpretação literal do texto da lei, tá, gente? Eu não vou dar ainda um enfoque multidisciplinar, um enfoque para a gente poder entender o que, que a lei diz. Vamos lá. Primeiro, você acha interessante, Ana, eu virar a câmera e falar para os alunos para eles acompanharem o contexto da lei? Sim, Tá? Deixa eu só. eu posso fazer isso no meu, se tu quiser. Quem sabe tu fala e eu faço isso no meu. Tá, porque você. Peraí, deixa eu ver se eu consigo virar. Já consegui, meu amor. Peraí. Vamos lá. Não sei se está dando para ver, tá? Eu vou tentar Tá. virar o celular. Não vai dar certo. Não, tem que ser do outro jeito. Aí, Deu? Então, deu, deixa eu mas tentar. tá bem pequenininho. Gente, então eu vou ler devagarinho. Isso. Vamos falando devagarinho, porque é mais fácil. Só vou voltar aqui pro tripé para vocês poderem me ver melhor. Opa, aqui estamos. Vamos lá, pessoal. A recuperação de mensalidade. Primeiro, atenção para o artigo 46, que não é a recuperação de mensalidade, mas ele tem a ver com a recuperação de mensalidade, tá? Ó, o aposentado por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cancelada a partir da data do retorno. Então, é o seguinte, botou o pé na empresa, voltou a trabalhar, aposentadoria por invalidez ela vai ser cancelada. Isso, gente, não reclamem depois, se 2 dias depois, se você não tem estabilidade nenhuma, não é acidente de trabalho, né? No caso, você foi mandado embora. Porque o retorno automático, ele cancela. Aí, Ana, nós vamos ter o 47. E o 47, ele tem que ser entendido, pessoal, em duas partes, tá certo? Em duas partes. O primeiro é o inciso primeiro, a linha A e B. Então, repetindo. O inciso primeiro, a linha A e B. E depois, nós temos a segunda parte dele, que vai ser entendida diferente. Número 2, a linha A, B e C. Já deixo claro, pelo que eu vejo no escritório, pelo que eu vejo na prática do dia a dia, dificilmente a pessoa se encaixa, né? O INSS coloca nessa hipótese do inciso 1, a linha B. Mas a gente precisa entender que existe, porque, gente, cada INSS, cada caso é um caso, não é verdade? Então, interpreta, Ana, o INSS ele interpreta da maneira com que ele quer. E eu já vi casos
não aqui na minha cidade, mas de alunos meus no Mato Grosso, lá perto da cidade da Juruft, que justamente o quê? Que justamente aplicaram o inciso 1, a linha B, na verdade, teria que ser aplicado o inciso 2º. Qual que é essa confusão toda da recuperação de mensalidade? Vamos tentar explicar. Olha só o que diz a lei. 47, inciso 1º. Quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos. Pessoal, a recuperação deixa eu só te interromper. Deixa eu só te interromper para fazer um ponto só, tá? Falar um ponto só. Claro, por favor. E a parcela de recuperação, porque quando eu falei sobre isso, que eu dei uma pincelada assim no curso que eu dou, a pergunta que eu recebi foi a seguinte: se existe a possibilidade de ter parcela de recuperação no auxílio-doença? Ana, na verdade, olha só, quando você pegar o inciso 1º, vamos lá para o final, tá? Eles falam assim, contados da data da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a antecedeu sem interrupção. Na minha interpretação literal, não, tá? Interpretação literal. Mas vamos pensar naqueles... Não sei se você vai ter isso hoje ainda, que são aqueles imensos casos que a pessoa ficava 8 anos em auxílio-doença, 9 anos em auxílio-doença, que, na verdade, isso deveria ser reconhecido como uma aposentadoria por invalidez, correto? Porque tem mais de 5 anos. Eu posso até te mandar depois, eu já vi uma jurisprudência que eles entendem que há mais do que 5 anos você consideraria como se fosse uma aposentadoria por invalidez, tá? Por equiparação. Eu não lembro onde está essa jurisprudência, mas eu posso te mandar daqui a pouquinho para a gente poder estudar isso mais um pouco. Mas eu acho bem viável se entrar na justiça, correto? Certo, vamos continuar agora. Vamos na interpretação da lei. Gente, às vezes não é muito gostoso a gente interpretar a lei, mas essa mensalidade de recuperação não tem outro jeito se não for entender. Tá? Vamos lá. Artigo 47, eu estou nele. Inciso 1º da 8.213. Então, o inciso 1º, ele fala assim, verificada a recuperação quando a recuperação ocorrer dentro de 5 anos. Tá certo? Dentro dos 5 anos. Contados da data do início da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que antecedeu sem interrupção. Pessoal, às vezes o INSS esquece de contar o auxílio-doença. Correto, Ana? Ele esquece de contar esse auxílio-doença. Porque esse prazo esse prazo menos de 5 anos ou mais de 5 anos, ele vai ser totalmente determinado e totalmente vislumbrado para a gente dividir as duas hipóteses. Vamos lá, vamos seguir. Gente, eu sei que é chato, mas fiquem aí que tem coisas interessantes. Agora, quando ocorrer o quê? A recuperação dentro desses 5 anos. Então, a gente vai contar o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Auxílio-doença que antecedeu. A cessação vai ser de imediato. Quando a pessoa tiver alta, retornar à função que desempenhava quando se aposentou, na forma da legislação trabalhista. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, tá? Imagina que uma pessoa volta nessa época de pandemia, tá? Onde a empresa está reduzindo o salário das pessoas. Como será que vai ficar isso? Estava pensando nisso hoje. Olha, gente, as consequências até do coronavírus aqui no texto da lei. Como que vai ficar? Porque a lei fala... Mas tem a suspensão do levantamento dos auxílio-doença e aposentadoria agora, do pente fino. Tem a suspensão nesse período. Sim. Então, agora, nesse período, está garantido que eles não vão conseguir ter alta, porque está suspensa as perícias do pente fino, né? Então, agora não tem alta. É tanta coisa, pessoal. Tem um problema menos. Mas pensa o seguinte, vamos abrir um pouco então. E se a pessoa volta, mas a empresa diz o seguinte, olha, eu vou reduzir o seu salário. Isso é bem comum, né? Talvez a pessoa aposentada por invalidez há 12 anos atrás, já imagina, tem a recuperação de mensalidade. Essa pessoa não tem estabilidade, correto? Ela não tem estabilidade, mas vai voltar para a empresa com o mesmo salário.
Daqui a pouco a empresa faz uma negociação. Talvez ela não possa, não sou da área trabalhista. Mas isso é uma coisa para a gente discutir também nessas novas modalidades que nós temos aí de questões trabalhistas. Mas olha só, o que é interessante? É a linha B que me chama mais atenção. Ela fala o seguinte, olha só, verificada a recuperação da capacidade para o trabalho, quando ocorrer dentro de 5 anos, tá? Após tantos meses quanto forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Mas então, agora falou... Exatamente, mas será que a gente vai aplicar o lá de cima, que está dizendo ou do auxílio-doença que antecedeu? É confusa essa redação, não é? É bem confusa essa redação. Então, na minha opinião, Ana, minha humilde opinião, eu vou o quê? Eu vou ter direito também nesses casos de auxílio-doença. Por exemplo, a Maria ficou 4 anos em auxílio-doença. Categoricamente, são menos de 5 anos, ela ficaria somente com 4 meses de mensalidade de recuperação, correto? Então, são menos de 5 anos, 3 anos, seriam 3 meses, 1 ano, 1 mês. Agora, tem 1 ano de auxílio-doença e mais 2 anos de aposentadoria por invalidez. 3 anos, 3 meses. Né? Agora, vamos colocar aqui, eu fiquei 3 anos em auxílio-doença. Muita gente não recebeu essa mensalidade de recuperação, pode ter certeza. Né? Naqueles períodos... Não, esse B ali ficou bem... Ficou jogado ali, ninguém fala dele, mas está em lei, não é verdade? Sim, porque em cima ele fala, né? A recuperação do aposentado por invalidez. Aí no inciso 1 fala, contado do início da aposentadoria por invalidez ou da auxílio-doença sem interrupção. E daí no B fala quanto for os meses de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria. Eu acho, Ana, minha interpretação. Claro que para o advogado, talvez isso não seja nem vantagem, mas para o segurado que está sem nada, vamos supor que eu fiquei ali 3 anos em auxílio-doença mesmo hoje. Vamos supor que é até melhor do que a aposentadoria por invalidez no atual caso, né? Fiquei lá 3 anos em auxílio-doença. Acabou o auxílio-doença, por essa interpretação, para mim, vai ter que ter a continuidade de 3 meses, sim. Porque a lei, ela é clara. Na minha opinião, mas eu acho que o INSS não vai conceder e nós vamos ter que ajuizar. Não sei o que você pensa disso. Não, eu fiquei na dúvida, por quê? Porque o 47, ele fala especificadamente do aposentado por invalidez. Sim. Então, a gente está tratando de aposentadoria por invalidez. Mas o inciso B, ele fala tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio ou da aposentadoria. Você está certíssima. A tua interpretação, ok para mim. Para mim, teria que ser os meses de duração da soma do auxílio-doença com a aposentadoria. Então, se a pessoa recebeu 3 anos de auxílio-doença e 1 de aposentadoria, tem que somar e ela vai ganhar 4 meses. Tá, mas você não vê a possibilidade judicial por causa dessa alternativa? Estou falando de uma interpretação literal do texto da lei, tá? Estou falando dessa linha B. Vamos supor, a pessoa está 3 anos de auxílio-doença, não tem mais nada, tá? Está desempregada. Claro que para o advogado ajuizar isso para ganhar 3 meses de auxílio-doença, talvez nem vai valer a pena. Mas pensem comigo. A interpretação literal, ela diz, após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Porque o caput, ele fala só da aposentadoria por invalidez, concordo. Então, quer dizer, Ana, é uma confusão de texto de lei. Mas assim, tá? eu vou te dizer assim, ó, que quando aconteceu esse boom dos pente finos, eu tinha na minha petição inicial um parágrafo, assim, um item que eu pedia, né, a aplicação por similaridade desse artigo para o caso do auxílio-doença. Eu pedia em todas as iniciais, que eram, né, o benefício de longa duração, eu pedia. Eu nunca ganhei. Entendo. Nunca ganhei. Entendo. Mas eu nunca ganhei.
Eu falei para você que eu vi essa interpretação, tá? Eu vi uma jurisprudência, só que como a gente tem um emaranhado de jurisprudência, coisa que sai todo dia, eu preciso procurar, porque, gente, esse é o que a gente estava falando, a praticidade, o pragmatismo dessa linha B quase não acontece. Porque mesmo se for menos de 5 anos ou mais de 5 anos, o que eu vejo acontecer é eles mandarem para as mensalidades de recuperação nos 18 meses. Né? Eu nunca via na prática, pelo menos no meu escritório, ou comentários, o INSS de pronto para colocar na linha B. Nunca vi, você já viu alguma vez? Não, nunca vi. Eu espero que eles não vejam realmente, né? Porque daí vai começar a reduzir de 1 ano e meio, eles vão começar a ter 1, 2, 3, 4 meses. Daí é sacanagem. Mas Mas é que eu nunca vi um aposentado por invalidez com menos de 5 anos parar de receber o benefício. na verdade, eu tive um caso de um aluno meu. Eu sempre falo dos meus alunos que acabo dando muita aula, que a pessoa aposentou por invalidez 3 meses, Ana. 3 meses. Já na égide da Operação Pente Fino, tá? Então, assim, muito complicado. Então, histórias de INSS, gente, narrativas de INSS, a gente encontra muito. Interpretações várias e tudo mais. Bom, vamos continuar? Sim. Já no inciso segundo? Pessoal, esse inciso segundo também ele é extremamente polêmico. Por que extremamente polêmico? Eu vou contar uma história para para você entender, Ana, da onde chegou as minhas indagações. Tá? Quando eu Uhum. estava lendo esse artigo a primeira vez, eu falei, isso não tem caráter de indenização, tá? Isso não é indenizatório. Apesar de você falar de mensalidade de recuperação, já vem na cabeça da gente, isso é uma indenização, porque o benefício foi cancelado. Uma vez que o benefício foi cancelado, eu vou receber uma questão de meramente de caráter indenizatório. Primeira coisa que eu vou. Gente, eu vou fazer uma interpretação de advogada, tá? Vou fazer uma interpretação de quem tem um olhar jurídico de advogado. Agora, vamos dar uma lida na lei para saber a opinião da Ana também sobre o que eu penso do assunto, tá? Inciso segundo. Quando a recuperação for parcial, ocorrer depois do inciso 1, ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual exercia, olha que interessante aí. A aposentadoria será mantida sem prejuízo de volta à atividade. Olha que interessante essa circunstância, pessoal. Primeiro, olha só, a pessoa, na verdade, o artigo, o inciso segundo, ele fala o seguinte: a aposentadoria será mantida. Se a gente remeter isso lá para o artigo 15, inciso primeiro da Lei 8.213, não sei se vocês lembram, mas mantém a qualidade de segurado a pessoa em gozo de benefício. Então, Ana, será que as mensalidades de recuperação, baseado nisso que eu estou falando para você, e esse período de 18 meses, não poderia contar para uma futura aposentadoria? Você está entendendo a minha Conta. interpretação? Uhum. Conta. Não é? Sim. E eu já vi vários profissionais do direito previdenciário, não vou citar nomes por ética, claro, mas dizendo que uma vez que tem caráter indenizatório, não é benefício. Mas a própria lei, ela é clara, dizendo que é benefício. A aposentadoria será mantida. Uhum. Tá? Eu vou Tu além. sabe, Ju, tu sabe se o INSS conta ou não? Olha, você conhece o professor Gustavo Beirão? Já ouviu falar Já, dele? Lá de já ouvi Brasília? falar. Então, o Já ouvi Gustavo dá falar. aula com a gente no Enfoque há bastante tempo. E eu fiquei um dia quase 3 horas discutindo isso com ele. Foi daí que a gente veio. A priori, eu acho que não, tá? A priori, eu acho que não. Nós teríamos que ajuizar uma ação. Porque às vezes eu preciso chegar a 87, 97 pontos. Será que isso não seria a solução para chegar numa aposentadoria? Ou às vezes eu tinha, vamos supor, 86, 96 antes da reforma e eu recebia a mensalidade de recuperação, não seria uma forma para eu poder revisar o benefício e conseguir extinguir o fator previdenciário antes da reforma?
Não sei se você está me entendendo. Por isso que é Uhum. interessante a gente entender isso como tempo de contribuição, como carência, como manutenção da qualidade segurada. Porque eu Uhum. acho que o INSS não entende assim, não, tá? Apesar de estar na lei. Eu não sei qual é o entendimento do INSS, porque eu nunca peguei um caso específico de que eu precisei computar, né, no caso, para depois a pessoa se aposentar, vamos supor, por idade. Nunca peguei um caso que tenha acontecido isso, então eu não sei qual que é o entendimento do INSS. Mas o meu entendimento é que conta. Deveria Sim, contar. porque é aposentadoria, né? Eu sei Uhum. que tem alguns doutrinadores que não entendem dessa forma, porém, depois de 3 horas discutindo com o Gustavo, a gente chegou à conclusão que tem uma brecha enorme. Se você falar que a pessoa recebe benefício, porque a lei está citando a aposentadoria, e remeter lá para a questão do quê? Remeter justamente para o artigo 15, inciso 1º da Lei 8.213. Não sei se você lembra, Ana, que o auxílio acidente, ele passa o quê? O auxílio acidente, ele criou o caráter indenizatório, a lei estampa isso. E aqui nada se foi falado. Então é a primeira coisa que a gente coloca como indagação para deixar aí para o pessoal refletir depois. Uhum. Uma outra questão, só para a gente terminar esse ponto aqui, para as pessoas saberem que a pessoa que está nesses 18 meses, tá travado, Ana? Ou você está me ouvindo bem? Não, tá normal. Tá? Aliás, depois você precisa ir também para o meu Instagram fazer uma live comigo, né? Só Por a gente favor, os marcar. alunos não podem te conhecer, eles vão marcar sim. Logo, De logo a gente já preferência, marca. de preferência agora na quarentena, que eu tô me sentindo muito sozinha, então tô precisando conversar. Então a gente pode fazer, olha só, o bate-papo das previdenciaristas, né? Ah, Talvez pelo sim. Zoom, porque realmente eu falei hoje isso, Ana. Falei para minha mãe, que a minha mãe está aqui comigo em casa. Eu falei, mãe, eu faço live porque eu dou aula há 20 anos, Ana. Então você imagina ficar longe dos alunos, ficar longe de todo mundo, só olhando para a cara do meu cachorro, do meu marido, da minha mãe? Meu Deus do céu. Ó, Então, advogada mineira diz pra gente fazer pose pro print. Então, ó, já quem quiser ai, fazer print, já vamos. Depois ai, vocês gente, postem lá, viu? Postem lá que você olha, estava gente. assistindo. Aqui, olha só quem apareceu aí. Você conhece a professora Grace? Uh-uh. A professora Grace é a Não. professora do Enfoque, é ela que vai nos responder. Ela é do INSS de Balneário Camboriú, ali de Santa Catarina. Já falei com Uhum. ela sobre isso. Grace é nossa professora já há uns 2 anos. Grace, e aí? Comenta com a gente. A mensalidade Qual de que é o entendimento? recuperação, né? A mensalidade de Qual que é o... recuperação. Ah, eu acho vocês lindas. Só, desculpa, o raciocínio já foi perdido, né? Eu acho vocês lindas, todas as meninas, você, Julu, Tia Valéria, né, que são as que eu conheço mais, vocês têm todas as técnicas. Eu acho isso fantástico. Eu estou iniciando e caminhando. Vamos Falta lá. pouco, rapidinho a gente aprende tudo. Menina, não consigo. Não consigo. A Lívia não está aqui hoje comigo. Me perco toda. Daí, vamos esperar a Grace, se ela ver a Grace, o que ela acha, que ela é da INSS, ela pode Sim. passar essa informação para a gente, né? Então, Ana, vamos lá. Olha, o próprio inciso segundo, ele fala sem prejuízo da atividade. Isso é interessante e muita gente não sabe. Que a É. pessoa, em mensalidade de recuperação, ela pode estar trabalhando e recebendo seu salário, né? Mesmo Uhum. que... mas aí, vamos colocar lá. Quando ela voltou para o seu emprego no mesmo salário, na mesma função, é cortado. Não é verdade? Que isso é o inciso primeiro, a linha A. Mas ocorrer dentro de 5 anos. Não confundir, tá? Porque isso aqui eu estou falando de um período posterior a 5 anos. É mais ou menos assim, resumindo. Ô, Ju, a Grace perguntou qual que era a pergunta. Ah, Grace, vamos lá. Na verdade, é o seguinte, eu já comentei isso com ela. Mensalidade de recuperação, Grace, aqueles 18 meses, tá? Caráter indenizatório ou remuneratório para o INSS? O INSS considera isso como benefício, ou seja, vai ser contado para a futura aposentadoria,
Ou ele considera isso como uma indenização? É a minha dúvida aqui com a Ana, não é? Para a gente poder saber. Indenizatório, viu? Eu também imaginei. Ah, então não conta. Não, eu acho que aí a gente vai para uma briga judicial bastante grande, Ana, dentro dessa interpretação e tudo mais. Depois eu até te conto uma história fora da live, né? Tanto que já existe a previsão de DCB. Por aí. Certo, certo, certo. Só que Só no que no Sul Sul temos temos a ACP. Qual que é a ACP? O que que a ACP diz? Bora brigar. A ACP é aquela do período intercalado? É isso? realmente não sei. Pode ser que seja a ACP que diz que se o benefício é recebido em período intercalado, aí conta. Deve ser Sim, essa. sim. Bom, pessoal, vou voltar aqui para a lei, depois a Grace pode. Porque a Grace ela é muito tranquila, você viu que ela falou, bora brigar. Porque o que é lei, né, gente? A interpretação é interpretação. É o seguinte, a gente não pode confundir essa história, esse limite dos 5 anos. Antes dos 5 anos, se a pessoa voltou a trabalhar no seu antigo trabalho, no seu emprego, na sua função, de acordo com a legislação trabalhista, o benefício é cortado de imediato. Porém, se passou os 5 anos, pela interpretação da lei, você pode o quê? Você pode trabalhar, receber sua remuneração e continuar recebendo a recuperação de mensalidade. Né? Isso que eu entendo aqui pela baita interpretação. Agora, vem, eu acho que a polêmica que a Ana mais ou menos ficou assim, quando eu estava na live com o Davi. Gente, olha o que, que a lei fala. A lei usa o alternativo, ela usa o ou. O segundo, ele fala, quando a recuperação for parcial, tá? Então, parcial a qualquer momento. Ou, Pode ser antes dos 5. exatamente. Ou quando o segurado. Opa, desculpa. Ou ocorrer após o período do inciso primeiro. O inciso primeiro fala dos 5 anos. Olha que interessante. Ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual exercia habitualmente. Ou seja, ela traz 3 hipóteses. Para ter 18 meses, ela traz 1, ser parcial. 2, de ser mais do que 5 anos a DIB. 3, for declarado apto à atividade diversa da qual exercia. Né? Eu acho, gente, que aqui dá para fazer uma bela de uma interpretação. Por quê? Porque a lei diz assim. Então, Ana, o que você pensa? Me chamou a atenção essa questão da recuperação parcial, porque eu nunca tinha parado para analisar, até porque, como eu te disse, nunca aconteceu de um aposentado, tem aparecido para mim, pelo menos, antes de 5 anos ter recebido algo. Mas, ali nessa interpretação da recuperação parcial, eu já entendo que mesmo que seja antes de 5 anos, a pessoa vai receber os 18 meses da parcela de recuperação, porque a recuperação é parcial. E eu também não consigo vislumbrar uma pessoa que tenha conseguido se aposentar por invalidez pelo INSS e que tenha tido a recuperação total. Tu já viu alguém que... eu me aposentei pelo INSS, agora eu tô 100%. Eu tô Não, 100% para poder contar de qualquer coisa. Inclusive, eu tenho defendido uma tese que essas pessoas, na recuperação de mensalidade, elas têm um tipo de incapacidade, que é a social. Tá? Por que elas teriam essa incapacidade social? Porque a pessoa já é um inválido, né? A pessoa já sai com aquele estigma. Poxa, você foi aposentado por invalidez? E aí, vamos perguntar, será que o mercado de trabalho no Brasil vai contratar essa pessoa? Entendeu? É aí que esse negócio de auxílio emergencial, essa nova lei do LOAS, que todo mundo está perguntando sobre isso. Eu fiz uma pergunta no meu Instagram hoje. Eu falei, gente, isso agora tem o conceito de incapacidade social trazido por essa lei? É só essa lei que traz o conceito de incapacidade social? Não. Não pode ser assim. Não pode ser levado ao pé da letra. Claro que a pandemia trouxe uma incapacidade social ainda maior, né, Ana? Mas
não é nosso tema de hoje. Vamos voltar ali Hoje, pro. mas eu fico, às vezes, eu penso assim, ó, quando a gente tira férias, que a gente, né, eu só tiro férias quando eu viajo, porque se é pra ficar em casa, eu não tiro férias, eu trabalho. Mas às vezes a gente vai viajar, fica 20 dias, 30 dias viajando, aí a gente tira férias. Quando tu volta das férias de 30 dias, tu não volta mais lenta, assim, que tu tem mais dificuldade de pensar, tu não tem a mesma linha de raciocínio, a gente tem mais dificuldade Aham. para escrever. Eu fico pensando assim, se em 30 dias a gente já fica com essa dificuldade, tu imagina uma pessoa que fica fora do mercado de trabalho por 8 anos, por 10 anos, como essa pessoa vai conseguir voltar no mercado de trabalho? É quase impossível. Mas você tem toda a razão, você tem toda a razão. O conceito de incapacidade social, Ana, ele tem mudado demais, né? A gente não pode só imaginar a incapacidade social é pela idade ou é pela escolaridade, mas a questão do acesso ao mercado de trabalho. Imagina, será que o governo brasileiro, nessa situação, o que vai ficar com os aposentados por invalidez que tiveram alta, receberam mensalidade de recuperação? E aí? Como que vai ficar esse povo, né? Uma Uhum, questão de uhum. problema, realmente. Olha quem está aí, Camila Magrini, nossa professora também. Espero que seu joelho esteja melhor, hein, Camila? Ela é lá de Ribeirão Preto, pertinho. Na verdade, uma cidade perto de Ribeirão, interior de São Paulo também. Ana, uma outra coisa que eu acho que as pessoas também confundem da mensalidade de recuperação é o seguinte: elas acham que tem que esperar o fim da mensalidade de recuperação para entrar com uma ação de restabelecimento de aposentadoria por invalidez, né? E a Uhum. gente sabe que não é assim, gente. A qualquer momento pode se restabelecer. E eu restabeleceria, pessoal, por quê? Porque muitas vezes a DIB, a incapacidade, ela é antes da reforma. Porque se Uhum. acontecer, Ana, e eu acho que vai acontecer muitas questões assim, a pessoa está aposentada por invalidez, correto? Passou por mensalidade de recuperação, passou recuperação total, mensalidade, vai trabalhar mais um pouco, essa pessoa vai ter uma recaída e vai querer aposentadoria por invalidez de novo. Aí eu pergunto para você, você acha que o INSS, usar a incapacidade nova ou ele vai usar a incapacidade que veio lá de trás para fazer o cálculo? Olha que doideira. Se a incapacidade for pós-reforma, obviamente ele vai usar a incapacidade pós-reforma. Mas e se Não, tiver sabe o que um link? aconteceu? Eu tive um caso agora dessa de recuperação, parcela de recuperação, que a pessoa já tinha mais de 15 anos de Uau. benefício e mais de 55 anos de idade. E ela teve agora a alta da aposentadoria por invalidez. Aí a gente entrou com um recurso administrativo e daí no recurso eles pediram a documentação para analisar se o auxílio doença que ela tinha recebido antes, porque ela recebeu dois. Ela recebeu um auxílio doença, aí passou acho que 2 meses, ela recebeu outro auxílio doença e aí ela foi aposentada por invalidez para ver se todos esses dois auxílios doenças eram da mesma doença, né, que gerou a aposentadoria, para ver se fechava os 15 anos. Aí, no Uhum. caso dela, até né, era da mesma doença, mas ainda não foi julgado nosso recurso. Vai ser uma briga, Ana, porque a questão da identificação da incapacidade já é polêmica, né? Identificar a DI já é uma coisa muito polêmica. Agora eu pergunto para vocês, para Ana, aliás, será que o INSS vai? Vamos supor, você restabeleceu, você tem a mesmo fato gerador, é uma continuidade. Pode ter certeza que eles não vão olhar aquela situação desde lá de trás. Eles vão colocar uma nova situação, porque a aposentadoria por invalidez, gente, o cálculo dela é um dos cálculos mais ridículos, desculpa colocar a palavra assim, tá? Um dos cálculos mais ridículos que falei pra você, Ana, apareceu o outro meu filho aí, ó, os dois, que é o Henrique Aquino. Ele tem um apelido muito gênero que é Baby Prev, para você ter uma ideia. É Não, novinho? oi, novinho? Né? Não, não, é folgadão só. Tem 20, não, tem quase 30 já. E ele, não, mas assim, se não tivesse pandemia, estavam os dois na minha casa.
entendeu? O Henrique e a Pamela. Sem dúvida, são filhos. Mama breve. Mama breve. Mama breve. É isso que minha. Olha, ele tem 1,90 m, Ana. Tô falando sério. Depois você coloca ele lá, professor Henrique Aquino. Baixinho, ex-jogador de futebol americano. Ele me chama de Mama Breve, é óbvio, só para me deixar mais velha, né? Não tem nem de colocar. Gente, nós temos ainda. Quanto tempo dura a live, Ana? 1 hora, tem ainda 20 minutinhos. Ai, que delícia. O papo tá muito bom, né? Porque depois tu já vai ter outra, né? Eu tô Não, na sabendo que vai ter. verdade, Não? hoje. Não, na verdade é o seguinte: como minha voz já tá assim. Putz, gente, usa mais do que a gente usa para sala de aula, né? Estando em Uhum. live e tudo mais. A Pamela vai fazer uma live para mim no meu Instagram agora às 18 com o professor Davi Cardoso. Gente, ele é cômico. Mas é coisa de postura de advogado, de como se portar em audiência, uma coisa nada a ver, né? Então a Uhum. Pamela, para poder me ajudar, ela vai fazer essa live com ele, eu só vou assistir, né? Então tem um Uhum. tempinho, tranquilo. Bom, Ó, sobre vamos. mentalidade de recuperação, Ana, eu acho que a gente esgotou realmente o assunto. Você gostaria de debater mais alguma coisa, falar Não, acho de que mais? só para quem está iniciando aí, está nos assistindo, é importante a gente só mencionar a questão ali, que o prazo de 6 meses vai receber integral, depois mais 6 meses vai receber metade, e Uhum. nos últimos 6 meses vai receber 25% do valor da aposentadoria. Então, isso para quem está iniciando, daqui a um pouco não vai saber exatamente como funciona. Então, o total é 18 meses, ficando 6 integral, 6 na metade e 6, 25%. Que Tem legal, é uma verdade. pergunta, tem uma pergunta aqui, ó. O auxílio por invalidez, no caso de acidente de trabalho, em época de pandemia, Na se vai verdade, ser considerado acidente de trabalho, é isso? Se vai ser considerado acidente de eu trabalho? entendi, eu entendi o seguinte, mas só se for um médico, né? Ou um profissional da saúde, ou alguém que esteja. Mas vamos. É interessante isso, né? O problema é como comprovar de onde você pegou para a configuração do acidente do trabalho. Né? Se for um profissional da saúde, é ainda mais fácil comprovar. Mas eu acho, por exemplo, um professor que pegou isso em sala de aula, você não sabe. O problema é Não. provar esse nexo causal, né, Ana? É isso que eu penso, Eu acho que tá? para conseguir comprovar, só profissional da saúde. Também Senão vai acho. ser, vai ser muito, muito difícil. E a configuração do acidente do trabalho não é tão simples assim, porque só que hoje a gente entende até o professor Henrique sempre fala que ele é trabalhista, viu, Ana? Ele se mete nas lives de previdenciário, mas na verdade ele é trabalhista. O Uhum. professor Henrique, ele sempre fala o seguinte, gente, que a busca do nexo causal é top hoje, é o filé mignon que nós temos, porque a única aposentadoria por invalidez que continua 100% é acidente do trabalho, né? Não Uhum. temos outra que continua 100%. Então, configuração do nexo causal é o que a gente mais tem para trabalhar hoje, conhecer lá um pouquinho de acidente do trabalho. E é bom que, pelo menos aqui, nossas perícias na Justiça Federal não são muito favoráveis. E as perícias normalmente da Justiça Estadual, porque daí quando for acidente de trabalho, a gente vai entrar na Justiça Estadual. Elas normalmente são mais favoráveis. Então, o que a gente Uhum, conseguir comprovar esse nexo para conseguir puxar para a Justiça Estadual, porque as pessoas também dizem, mas é que demora muito. Mas a gente pode pedir a tutela de urgência, que na federal aqui a gente não consegue e na estadual a gente consegue. Então tem esses benefícios da gente conseguir, além do salário, tu consegue tutela de urgência e tu uhum, consegue o aumento do salário por comprovação desse nexo. E também tem a questão do acidente de trabalho, se a gente consegue comprovar a doença profissional ali, né? A gente está falando de acidente de trabalho, mas na verdade estou falando de doença profissional. Tem a sim. questão de que o empregador tem que pagar o FGTS de todo o período, que no caso do retorno, o empregado vai ter estabilidade. Então, tem vários benefícios se a gente conseguir comprovar essa doença profissional ou acidente de trabalho, né? Além do salário. Uhum.
Não, tem dúvida. Gente, assunto de benefício por incapacidade, não sei se a Ana anui com a minha posição aqui, mas as lives que mais bombam é sobre perícia e benefício por incapacidade, porque é um longo caminho a ser percorrido. E sempre o benefício, a pessoa que é portadora de um benefício por incapacidade, ele é um cliente eterno, né? Porque Uhum. para, restabelece, daí você tem é, revisão, você tem um monte de coisa. Acho que tem mais uma pergunta aí. Processos judiciais de incapacidade, havendo a quantidade. Ixi, perdi aqui, peraí. Havendo Só um minuto. a quantidade de segurado indiscutível, acho que é a qualidade. Não, não Sim. seria o caso de pedir tutela de acordo com a lei de emergência? Será que seria tutela de urgência? Eu não entendi, não, Ronaldo. Se você puder explicar para a gente um pouquinho melhor. Processos Qualidade. judiciais de incapacidade havendo a qualidade de segurado. Pedir tutela de. Ah, eu acho que a lei de emergência que ele quer falar é a antecipação do auxílio-doença? Eu acho que sim, não vejo outra situação, não. Então, ó, eu não entendi muito bem a pergunta, Ronaldo, mas eu já vou te dar um parecer do que eu entendi. O que eu estou fazendo com os meus clientes que já têm um processo judicial por incapacidade e que estão aguardando perícia ou que a gente entrou com o processo e está aguardando, né, algum julgamento? O que eu estou fazendo? Eu estou entrando novamente no INSS para a gente conseguir antecipação do auxílio-doença. Então, faz uns 2 dias que a gente está tentando agendar no meu INSS, a gente não está conseguindo. Acho que é por causa do sistema, né, que deve estar em alteração. Mas assim que a gente conseguir, a gente vai agendar tudo de novo administrativo para conseguir essa antecipação. Concordo. Eu acho que era isso mesmo. Não sei o que mais ele queria perguntar. Eu acho que ele quis perguntar se dá para pedir no próprio processo, né? Tu Uhum. pode Sim. pedir no próprio processo como se fosse a antecipação ou uma tutela de urgência em Uhum. razão dessa antecipação que está sendo possibilitada administrativamente. Eu sou da teoria que a gente tem que pedir. O máximo que vai acontecer é não dar certo. Assim como, né, o não a gente já tem. Tem uma amiga minha que sempre diz, o não a gente já tem. Então, o máximo que vai acontecer é dar certo. E o que pode acontecer é continuar como está. Então, a gente tem. Eu sempre tenho plano A, plano B, aí eu vou lá, eu tento administrativo, daí eu entro com recurso, e eu vou tentando, né? A gente tá aí para lutar, né? A gente que lute. E ainda, Ana, se você for considerar o TRF que você está é o melhor do Brasil, né? Se você É. considerar o TRF4, vocês têm uma jurisprudência extremamente vanguardista, de excelente qualidade, diferente, por exemplo, o 3 aqui, às vezes eu vejo uma jurisprudência, meus alunos comentando ali em Santa Catarina, que a gente tem uma pós, né, mas comentando, e você vai ver a interpretação daqui de São Paulo, do Nordeste, completamente diferente. Isso é uma questão. E outra coisa, gente, face essas questões novas que estão saindo aí, mas é portaria todo dia, decreto todo dia. Eu já Uhum. estou cansada, viu, Ana? Falando sério. A gente aprende uma Uhum. coisa, daqui a pouco a gente tem que pegar com outra e já ler. Nossa, não acompanho tudo isso, não, gente. Estou ficando velhinha. A gente tem que, logo, logo, essa situação vai passar. E aí, como que vai ficar tudo isso, né? A gente tem mais uma perguntinha aí. Mas tu sabe essa questão do TRF, como a maioria dos nossos casos é juizado, aí a gente não acaba que não tem esse benefício de TRF, né? Porque Sim. raramente alguma coisa vai para o TRF. A maioria dos casos é juizado, e aí no juizado, ou no caso assim, benefício por incapacidade, que é o carro-chefe do meu escritório, a maioria dos casos, se não der certo, não reverte. Uhum. Então, são casos que a gente acaba muitas vezes nem fazendo recurso, porque a gente sabe que não vai prosperar, que não vai adiantar. Impugnação de laudo. Antigamente, há uns 3 anos atrás, eu fazia impugnação de tudo que é laudo desfavorável. Hoje, a gente já não tem nem mais
prazo para impugnar laudo. Uhum. Então, a gente não tem nem prazo mais. Já vai direto para a sentença e já dá improcedente. Então, tem coisas assim que o nosso TRF, ele é lindo, mas ele fica lá. Tá distante, porque a maioria dos casos não vai para o TRF, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ó, Gente, é o que eu falo, é uma teia de aranha, cada tribunal é de um jeito, cada INSS. Então a gente tem que realmente entender a nossa realidade local, né? Eu tô, assim, encantada, tá? Tô encantada com o nível, gente. Eu nunca imaginei isso, tá? Porque eu tô muito acostumada com o ambiente presencial, eu viajo o Brasil inteiro, e eu tô encantada com o nível das meninas que estão fazendo essas lives. A professora Julu, tia Valéria, a Ana, que tive a grata prazer de conhecer, assim, do nada. Ela falou, quer fazer uma live? Eu falei, com certeza. E, assim, a qualidade de vocês é, assim, sabe, muito legal, é muito boa e tem que passar no presencial, viu, Ana? Você já sabe que eu já puxei tua orelha nisso, né? tu passa para o digital e eu passo para o presencial. Vai ser as nossas tarefas agora. É verdade, é verdade. A Juliana eu já convenci, a Juliana já deu aula até presencial, a Valéria tá vindo também, agora você que eu já convidei. Mas é muito legal, porque vocês trazem uma experiência prática, né? Muito, todas advogadas, todas a experiência prática passada é muito interessante. E isso que a gente busca muitas vezes na pós-graduação, ou busca isso nos cursos que aparecem, né? Não só nos cursos tele, mas nos cursos presenciais. E olha, parabéns pela tua qualidade. Isso é, assim, fantástico. Eu fico, assim, empolgada de poder discutir, de poder, principalmente nesse período, né? Meu amor, eu acho que nós temos mais 8 minutos e tem mais uma perguntinha aí. Vamos responder? O Ronald, ele explicou a pergunta anterior, né? Que é no caso da Lei 13.982, que é essa que antecipou o auxílio doença, informa que será pago um salário mínimo. Não seria o caso pedir tutela no processo? Ronald, então que a gente respondeu o que a gente imaginou que era a tua pergunta, então acho que ficou respondido. E a Débora, não sei se é Débora, é Dé Marini, eu aqui já falando Uhum. Débora, né? Doutoras, clientes que estão esperando perícia judicial podem requerer o mesmo daqueles que estão esperando perícia do INSS? Então, essa pergunta é a mesma do Ronald. E aí a minha opinião é que a gente pode pedir tutela de urgência para antecipar esse um salário mínimo no processo, pode. Porém, qual é o meu conselho? Eu faria um pedido administrativo. Claro que se está dentro ali, tu tem que olhar a carência de qualidade de segurado, porque se tu não está ali no prazo de qualidade de segurado, no administrativo não vai dar, porque eles vão olhar a data do requerimento, eles não vão olhar a data da incapacidade. Então, se tiver dentro da carência de qualidade de segurado, faz um novo pedido no INSS. E se não estiver, faz o pedido judicial, que é essa mesma questão aí. Eu Então falo de tá, qualidade, não tem nada a acrescentar. Então tá, Ju, eu te agradeço muito por estar aqui. Essa questão da parcela de recuperação. Quando eu assisti a live com o Dr. David, me deu assim um plim! E eu disse, eu vou ter que Muito bom. chamar ela para falar, porque meus alunos perguntaram dessa situação, perguntaram da questão se valia para o auxílio doença. E aí tem essa divergência do inciso B ali, né, que pode gerar alguma dúvida, sim. Então, eu te agradeço muito por ter vindo aqui explicar essa situação. A tua didática é maravilhosa, eu adoro assistir tuas lives. Então, te agradeço do fundo do coração. Ana, eu posso fazer um convite para o pessoal, porque amanhã eu tenho uma live bastante especial. A gente está fazendo várias lives também, quase todo dia. Inclusive, eu vou convidar a Ana para estar com a gente no período de pandemia também. Minha mãe perguntou hoje para mim, por que tanta live, Juliana? Os alunos vão aguentar, mas ver tua cara. Eu falei, mas a gente vai revezando, né? O povo entra no meu Instagram e faz o seguinte. Amanhã vai ter uma live muito especial. Você já ouviu falar do professor Miguel Urbati Júnior? Não. Então, hoje ele é o coordenador do mestrado e doutorado da PUC aqui de São Paulo, tá? Uhum. Gente, um conhecimento ilibado, uma pessoa, assim, com alto grau de teoria. Por que teoria?
tem muita gente que começa no direito previdenciário e não sabe o que é risco, não sabe o que é segurado, não sabe o que é dependente, não sabe o que é manutenção da qualidade de segurado e quer já entrar na prática sem fazer esse estudo fundamental. Então, ele é meu orientador de doutorado, que eu faço na PUC de São Paulo, né? E eu pedi para ele falar sobre fundamentos da Seguridade Social com a gente amanhã às 18 horas, lá no meu Insta, tá? Depois a professora Ana fala para vocês o meu Insta, para poder, para vocês seguirem lá, segue ela. Também tem vários alunos meus, obrigada, gente, também por ter estado aqui. E eu só fico feliz porque vendo essas meninas, que são meninas, né? Vendo essas meninas arrasando, né? Botando para quebrar na teoria, na prática, eu só me sinto agradecida. Muito obrigada, Ana Paula. Então tá, eu vou já deixar salva a live para quem não conseguiu assistir e para os meus alunos que não participaram, que eu já vi que tem vários que não entraram aí, eu também, o que eu faço? Vou contar meu segredinho. Eu salvo a live, daí eu vou lá, gravo e passo para o YouTube. E aí depois eu só mando o link para os alunos. Então eu já vou deixar salva, vou gravar e depois eu mandar o link aí. Se alguém quiser o link, depois me chama que eu mando, tá? Coisa boa, coisa boa. Aprendi isso com você ontem. Obrigada, Ana. Até a próxima. Então tá. Um beijo, tchau. Tchau.